Olá, olá, olá! Estamos aqui em mais uma AMPSI Podcast, né? O entrevistador de hoje, no caso eu, sou Rodrigo Machado, psiquiatra, e a entrevistada de hoje é a professora ilustre Fernanda Pamplona, e ela vai falar sobre um tema fantástico hoje aqui, a aerofobia. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer imenso. Obrigada, Rodrigo. É um prazer poder colaborar, fomentar esse conhecimento, como eu estava falando aqui, que é o meu conhecimento, minha área de expertise, que é a queridinha. Não, eu suspeito falar, adoro fobias e assim, acho que a quantidade de pacientes que a gente pega com aerofobia no consultório é impressionante. Vamos lá, o que é a aerofobia, né? Vamos começar do... É uma fobia de medo, o medo, volta? Não pode voltar. Não pode voltar? Ai, que é sem cortes. É uma fobia de avião, uma fobia de voar. Tá. E é muito interessante, né? O medo como as situações que a gente pode despertar medo, né? Eu estava confidenciando aqui para Fernanda que pode não parecer, porque eu acho que hoje tem até uma desenvoltura razoável aqui nas mídias, mas eu tive fobia social, por exemplo, né? Por muito tempo na minha infância e fiz um trabalho de exposição gradativa e tal. E indo para esse enfoque da aerofobia, então, o medo de voar, né? Como que a gente aborda esse paciente? O que fazer com esse paciente que tem aerofobia? Como que a gente trata isso? Eu divido em 4 grandes blocos, tá? O primeiro é psicoeducação. Todo paciente, ele precisa entender o que ele tem, como que funciona, o que é medo, o que é fobia, o que acontece no corpo dele. É uma forma de ele conseguir entender, vestir a camisa do que ele tem, para saber o que fazer com isso, certo? Ele acaba engajando também muito mais na terapia, nesse curso terapêutico que eu ofereço, por conta desse conhecimento. Então, eu falo que não tem como a gente mudar algo que a gente não conhece, certo? Uhum. Se tiver lá um paciente meu empresário e fala, olha, vai lá amanhã trabalhar no meu lugar que precisa mudar umas coisas lá, eu não saberia nem por onde começar, porque eu não estou familiarizada com o que ele faz e com o ambiente. Então, o primeiro passo é esse, psicoeducação. Então, eu explico de uma forma bem detalhada esse conhecimento para o paciente. E adentrando a psicoeducação, então vamos conceitualizar uma coisa. O que é o medo? O medo, se a gente fala de aerofobia, né? Fobia é um medo de voar, mas como que é essa resposta de medo no nosso organismo? O que ela é? O que ela representa? O medo é uma emoção que a gente tem toda vez que, de alguma forma, nos sentimos ameaçados. O medo, a ansiedade, eles estão muito relacionados a essa possível ameaça. Então, eu comento sempre com o paciente que a gente nasceu com uma antena para o perigo, certo? A gente precisa de medo, a gente precisa de ansiedade, né? O medo faz com que a gente se defenda, é o nosso mecanismo, né, de sobrevivência. É importante sentir medo. Esse não é o ponto. Tanto é que eu bato bastante na tecla que não é tirar o medo da pessoa, mas sim transformar esse medo em liberdade. Ou seja, que mesmo com medo, a pessoa consiga ter ferramentas para administrar o próprio medo e assim não se privar de fazer coisas que ela gosta, que ela precisa, né? O problema da fobia é quando essa antena está desregulada. E aí a pessoa passa a enxergar ameaça onde não tem, ou maior do que realmente era, e consequentemente passa a ter prejuízos na vida em decorrência disso. Certo? O que define esse medo como algo exagerado é quando a gente passa a ver prejuízo funcional, na funcionalidade, na vivência daquela pessoa do dia a dia. No prejuízo e, obviamente, quando existe uma distorção na forma como ela interpreta o perigo, né? Então, se a pessoa for ver no Google, por exemplo, tem todas as estatísticas lá, já sabe que cair um avião, acontecer algum tipo de acidente, é muito improvável, mas se fosse só isso, já estaria resolvido. Então, o medo, ele tira a ansiedade de uma forma geral, tira essa capacidade de racionalização, né? E aí a gente entra no segundo ponto do tratamento. Qual que é o segundo ponto? São as técnicas. Então, quando eu trouxe esse programa para o Brasil, eu fui
moldando de acordo com o que tem hoje evidência científica que funciona no tratamento de fobia, especialmente a aerofobia. E aí a técnica, a principal, é a terapia cognitivo-comportamental. Então eu explico, por exemplo, que a gente tem 2 tipos de pensamento aí, bem a grosso modo, né? Pensamentos funcionais, que são aqueles mais racionais, do tipo, eu sei que o avião é muito improvável que caia, e o outro são pensamentos distorcidos. Então, é como se a ansiedade e a fobia, elas nos colocassem numa casa de espelho. Lembra daquelas casas de espelho? Sim, cada um, né, você se vê de uma forma. Então, a ansiedade faz isso, o medo faz isso muitas vezes. A gente entra na casa de espelho. Então, um dos pilares da terapia cognitivo-comportamental é ensinar o paciente a manejar melhor esses pensamentos, tornar esses pensamentos distorcidos do tipo, o avião vai cair, vai acontecer algum problema na turbina, vou passar mal. Esses pensamentos em pensamentos mais funcionais. Esse que é o ponto das técnicas, né? Legal, interessante. Então, primeiro reconhecer esses pensamentos e depois tentar Isso, eu ensino o paciente a reconhecer todos os pensamentos em relação à situação, ao avião, a si mesmo, porque também é muito comum não só a pessoa ter medo da máquina, mas medo do medo, que eu chamo. É o medo de ter o medo. É o medo de passar medo. Exatamente. E é passar mal, ter uma crise, não conseguir se controlar. Então, é muito comum isso também. Isso é muito interessante, né? Quando a gente destrincha, né, esse medo de ter medo, que é aquela ansiedade que surge de maneira antecipatória pela possibilidade de ter uma crise ali. A gente fez isso muito nos pacientes com pânico, né? Isso. E aí o paciente fala, mas peraí, eu tô com ansiedade pelo medo de ter ansiedade. É isso mesmo. É isso. Quem trata paciente ansioso com transtorno de ansiedade, isso é muito comum ouvir isso, né? E eu ainda brinco, às vezes eles ficam ansiosos para tratar da ansiedade. É isso aí. É isso aí, ansiedade é assim mesmo. E voltando, né, na parte das técnicas, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem esse pilar que a gente chama de reestruturação cognitiva, que é sair da casa de espelho, né, a pessoa entender quais pensamentos são funcionais ou disfuncionais, mas também um outro pilar que é muito importante, que é fornecer repertório comportamental para essas pessoas, para que elas consigam, lá na hora que elas estiverem no avião, já que infelizmente não estarei junto, terem comportamentos que vão ajudar a quebrar o ciclo do medo, ao invés de fomentar o ciclo do medo. Né? Então, eu uso também técnicas de terapia de aceitação e compromisso, de mindfulness, inclusive. Então, a pessoa já sai de lá com um repertório importante, eu digo que são as cartinhas na manga, para saber o que fazer a hora que o medo aparecer. Muito bom, muito bom. E os passos seguintes, assim, para esse paciente? Então, ele começa a entender esses conceitos, a desenvolver essas ferramentas. Você estimula uma exposição gradativa ao agente aversivo, no caso do voo? Sim. Aí a gente vai para uma parte um pouco mais prática do tratamento. A minha ansiedade querendo adiantar a conversa e chegar nos passos além. Tá bastante ansioso, né? Ficaram muito ansiosos aqui nesse papo sobre ansiedade. Sim, e aí essas pessoas têm uma conversa com o piloto que vai lá, dá uma aula, tira todas as dúvidas, explica por A mais B por que o avião é muito improvável que caia. E depois dessa aula com o piloto, aí a gente tem uma exposição gradativa mesmo. Então, tem uma visita ao aeroporto, depois a gente usa inteligência artificial. Então, como, por exemplo, em outras fobias é muito mais fácil aproximando, né? No avião, o que a gente usa? Tecnologia. E aí elas vão para uma experiência no simulador que é absolutamente realista. Isso é muito legal, né? Muito 10, muito 10. Não, quando eu fiquei sabendo desse relato, eu achei bárbaro. É a vivência do mecanismo fóbico e quase na vivência natural ali do voo, né?
E a gente consegue simular tudo. Decolagem, turbulência leve, moderada, grave, arremetida. E é perfeitamente igual que é no simulador que os próprios pilotos treinam. Nossa. Então, as curvas de performance precisam bater com o real. Então, costuma ser bem válido, ter benefícios incríveis. E depois a pessoa tem um acompanhamento, uns follows comigo, para manter os resultados. Que legal. Quando eu vou falar no consultório sobre fobia para os pacientes, né, e o que é a exposição, prevenção, resposta, esse processo de exposição gradual, eu costumo falar, né, bom, você já assistiu o Discovery Channel, aqueles caras que mergulham com tubarões brancos na Austrália, tal. Você acha que o cara começou de cara mergulhando com o tubarão branco e encostando neles? Não, ele entrava primeiro na gaiola, depois ele meio amedrontado, depois ele botava a mãozinha para fora ali da gaiola, até que ele saiu uma perna e depois ele começou a nadar. Ou seja, todo mundo vai fazendo uma exposição gradativa. Extinguir a reação de medo, ela pode ser até perigosa, né? Exato. Uma vez eu atendi assim, falando sobre medo, né? Expandindo um pouco mais. Uma vez eu atendi um rapaz, lógico que obviamente por questões, não falo o nome, mas posso contextualizar a história. E que ele gostava de esportes radicais, né? Então ele gostava gostava dos esportes com maior potencial letal que existiam, que é o base jump, que é aquele pegar o paraquedas na mão e pular de alturas baixas jogando ele para abrir. E o wingsuit, que é aquela roupa que você voa igual um morcego, né? E ele tinha acabado de ter uma fratura gravíssima em função dessa prática. E ele foi no consultório, a gente começou a conversar e eu puxei alguns dados. Eu falei, olha, tem um dado, uma análise muito interessante que eu puxei, que se ele pulasse pelo menos uma vez por mês, ele pulava muito mais do que isso, né? Durante 10 anos, a chance dele morrer por aquela prática era de 16% por aquela causa. Morrer em um processo de erro ali da prática. E é interessante, porque ele extinguiu o medo que ele existia. Ele foi fazendo, e a história de vida dele foi mostrando que ele foi crescendo em risco, porque cresce em estabilidade, em liberação de dopamina, e foi promovendo uma extinção do medo. Ele era um rapaz muito destemido em função dessa prática, desse hobby que ele tinha. Isso é muito interessante, né? O quanto que a gente pode destravar esses mecanismos de maneira gradual, né? E acho que a proposta é, lógico, direcionar isso para o que é incapacitante, no caso a aerofobia, que é o papo que a gente está falando aqui, mas é muito interessante esse mecanismo do medo no cérebro, como a gente pode modelar isso, né? Mas interessante é isso, você ter uma curva, né? A ansiedade, o medo, tem uma curva ali que até melhora o nosso desempenho. Exato. Mas não vai melhorar de eterno, chega numa fase de desintegração e aí que eu entro normalmente. Exatamente, toda consulta que eu vou tratar alguém com TAG, eu menciono essa curva. Uma teoria de 1908, esqueci o autor, que é aquela curva clássica, uma parábola, né? De ansiedade versus desempenho. Tem um pouco de ansiedade, legal. Faz eu ter um senso de responsabilidade maior, faz eu ser aquela pessoa que trabalha até algumas horas a mais se precisar. Exato. Né? Ter muita ansiedade é o ponto de inflexão da curva, é quando isso se transforma num transtorno, porque passa a incapacitar, a atrapalhar, né? Exato. Mas que legal, que legal. E você acha que no futuro, né, talvez no futuro, não tão no futuro que isso já é utilizado, mas você acha que vai ser cada vez mais utilizado a prática de instrumentos de realidade virtual, especialmente nas fobias? Eu sei que tem já alguns gadgets, algumas plataformas que utilizam, mas ainda é algo muito de nicho, muito restrito, que a gente só vê aqui em São Paulo, em poucos locais, né? Você acha que a gente vai começar a usar mais a realidade virtual para fazer, porque ela está ficando cada vez mais real, né? Cada vez mais uma vivência próxima do natural. Você acha que a gente vai começar a usar mais a realidade virtual como instrumento prático ali no consultório? Eu não tenho dúvidas disso. Hoje, inclusive, tem estudos mostrando a eficácia da realidade virtual, mas mais do que isso, comparando os efeitos da realidade virtual com o real. Então, a realidade virtual consegue ativar as áreas que a gente precisa, tanto quanto a exposição real. Existem alguns estudos que já mostram isso, então eu não tenho dúvidas do quanto a gente vai explorar ainda
a realidade para tratamento realidade virtual para tratamento de pacientes. Que legal, né? A gente tem eu sou sempre otimista, né? Eu sou muito otimista com tudo. E eu sou muito otimista com o futuro da saúde mental como um todo e do quanto que a gente ainda vai ter que se desenvolver e aprimorar nessa área. Porque, bom, é meio básico, o cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo, né? A gente conhece muito pouco dele e com o tempo a gente vai conhecendo mais e a gente vai aprimorando nossas capacidades técnicas de abordagem e de tratamento, né? E acho que a realidade virtual, ela vem aí com isso. E me diz uma coisa, na prática do seu consultório, o que predomina são pacientes com aerofobia, ou você trata outras condições também, assim, mas talvez por você ter essa expertise nessa área, é o que tem mais enfoque? Como que funciona? Eu já atendia pacientes, eu fui ao longo aí da minha carreira profissional atendendo pacientes com transtornos de ansiedade. Então, o grande nicho que eu atendo é transtorno de ansiedade. Entendi. Aí eu fui para esse braço, que são as fobias e a aerofobia. E essa ideia surgiu, na verdade, justamente por isso. Eu gosto do tratamento de pacientes ansiosos. Eu já atendi especialmente nessa área e uni a paixão por aviação, por avião, Que legal. com o tratamento de ansiedade, né, de fobia. Que legal. Outro dado também que eu sempre menciono para os pacientes com transtorno de ansiedade, né? Então, você está numa área que você vai ter muito paciente, né? Porque o Brasil, segundo os dados lá de 2019 da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Maiores prevalências de transtorno de ansiedade. E São Paulo, segundo o estudo Megacity da USP de 2012, teve uma prevalência de 19,9% da população, ou seja, 20% da população preenchendo critérios para algum tipo de transtorno de ansiedade. Quando a gente compara essa estatística com outras grandes metrópoles, como Nova York, Tóquio, São Paulo é campeão. Ou seja, provavelmente nós aqui de São Paulo vivemos no lugar mais ansioso do mundo, né? Então, eu acho que você vai ter muito paciente. E respondendo então sua pergunta, eu acabo atendendo os dois hoje em dia. Legal, que legal. Eu acho, tratar a ansiedade é muito interessante, né? É muito interessante e o papel, assim, eu sempre falo para todos os pacientes, o papel da equipe multidisciplinar é fundamental, né? A gente, psiquiatra, a gente é uma parte coadjuvante nesse processo, né? A gente estanca uma hemorragia. Agora, o que vai tratar e conduzir esse paciente para a vida é o acompanhamento multidisciplinar, especialmente o psicólogo. O padrão ouro hoje para tratamento de fobia é terapia cognitivo-comportamental e medicação, para alguns casos, né? Exato. O papel é extremamente importante, o psicólogo, cada vez mais, ele se munir dessas ferramentas, né? Ele precisa compreender, e, por exemplo, no caso das fobias, ele é a parte mais fundamental desse processo. A gente, como psiquiatra, é um mero coadjuvante. Eu diria que, na verdade, me perdoem os psiquiatras, mas quando a gente fala em saúde mental, nós, psiquiatras, somos os coadjuvantes desse processo, né? Porque a gente pega ali o paciente naquele momento de franco adoecimento, que representa uma janela da vida daquele indivíduo, uma fração, e que provavelmente é a pontinha do iceberg, que teve um construto por trás de vivências muito mais profundas, e que quem vai botar a mão na massa ali naquelas vivências é o psicólogo, né? É o que tem o papel de mudar aquele terreno fértil. Isso a gente sabe bem, assim, que tratar a ansiedade, por exemplo, no sentido de resposta terapêutica a uma medicação, é fácil, o paciente responde bem com a medicação. Só que o grande desafio é que os transtornos ansiosos são altamente recorrentes, né? Quando a gente tira a medicação, ele tem altíssimas chances de voltar a sofrer de novo daquilo, especialmente quando a gente está falando de TAG, por exemplo. E aí é o papel fundamental, né, do psicólogo para estabelecer as ferramentas longitudinais para esse paciente não recorrer. Exato. Eu não diria que é coadjuvante, eu acho que é uma via de mão dupla, vai. De mão dupla. A gente precisa trabalhar de uma forma bem integrada, mas de fato, até usando esse termo, né, esse exemplo do iceberg,
Normalmente, a aerofobia é a ponta do iceberg, né? A gente leva para o avião outras questões, um histórico de vida, outros medos. Então, se você for ver, aqui já existe um vazamento, né, da ansiedade que já está alto e foi pro avião. Muitas vezes é isso que acontece, né? Que tem um perfil aí, normalmente, de pacientes que têm medo de avião mesmo. São pessoas que já são mais ansiosas, algumas vezes com um perfil mais controlador e, eventualmente, mais metódico, né? E muitas vezes essa aerofobia, ela não está isolada sozinha, ela vem acompanhada de outras fobias, né? Já existe ali uma vulnerabilidade para o desenvolvimento de outros transtornos. É isso aí. Então, contando isso, né? É a cerejinha do bolo, o avião, muitas vezes. Exato. E aprofundar nessas vivências é algo fundamental. Bom, infelizmente, vamos encerrando nosso papo aqui com a querida Fernanda. Foi muito prazeroso, foi muito legal. Eu acho que é uma temática fantástica e, como ela mesma disse, a prevalência, né, de aerofobia é absurda na população. Então é algo que tem que estar em voga. E agradeço, viu, Fernanda, pela sua visita aqui. Foi um papo muito agradável. Espero tê-la mais vezes aqui na AMPS. Eu venho, sem dúvida. Muito obrigada. E parabéns pela AMPS e pela ideia. A gente propagar conhecimento, até para melhorar, como a gente estava falando antes, né? Aqui nos bastidores, a qualidade de atendimento na saúde mental. Legal. Obrigado, Fernanda. Obrigada a vocês.